Só pedir para a Cíntia acrescentar ao nosso debate outro tipo de violência. A violência política de gênero, que traz na sua marca, infelizmente, a impunidade. Cíntia. Olha, Ananias, eu quis trazer esse tema aqui e, coincidentemente, a lei está fazendo 2 anos. O Ministério Público Federal, que é a instituição que tem a prerrogativa de fazer as denúncias dos casos de violência política contra a mulher, ou violência política de gênero, melhor dizendo, porque eu fui acompanhar um pouco o day after da adesão da deputada Bárbara Soares à candidatura de Fábio Novo à Prefeitura de Teresina. E me chamou muito a atenção a forma virulenta como foi recebido isso junto aos seus antigos aliados. Então, eu li e vi muita coisa e isso me impressionou. E eu fui atrás para tentar saber se isso podia se configurar como violência política de gênero e, sim, algumas das afirmações podem ser encaixadas. Eu fiz um levantamento que a Bárbara não está sozinha, infelizmente, né? A gente viu o que aconteceu com a senadora Elisiane Gama nos últimos 5 meses na CPI dos atos golpistas. A Jandira Fegali também foi muito vítima, a gente fez aí, trouxe aí uma cartela com algumas fotos delas. A prefeita de Capitão Gervásio, a Gabriela Coelho, que agora em setembro, ela foi agredida fisicamente quando ela fazia uma inspeção no ônibus escolar, teve a unha arrancada. A Poliana Rocha, vereadora, eu inclusive conversei com ela para fazer a reportagem no blog sobre esse assunto. A Poliana, ela foi xingada por um secretário municipal. Então, essa é uma situação que vem acontecendo no Brasil com muita frequência e não há punição. É incrível. O Brasil tem uma legislação, é uma legislação que a gente pode até considerar rigorosa, porque ela prevê penas que podem chegar a 5 anos de prisão para os agressores, ou seja, aquelas pessoas que praticam violência política de gênero. O que é exatamente a violência política de gênero? É o seguinte, o crime, ele é crime eleitoral, é considerado crime eleitoral, assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio, pode ser virtual também, candidatas a cargo eletivo ou detentora de mandatos eletivos, com a finalidade de impedir ou dificultar a sua campanha eleitoral ou o seu mandato eletivo. Então, é muito amplo o escopo dessa legislação. O que o Ministério Público Federal diz? São 120 casos nos últimos 2 anos, esse balanço foi divulgado agora, no comecinho desse mês, quando a lei completou exatamente 2 anos. Foram 120 casos e desses 120, somente 27 resultaram em denúncias à Justiça Eleitoral. Olha aí os dados. 35 são inquéritos que estão abertos e estão em andamento. E aí vocês se perguntam, e o restante? Dos 120 casos, 124 casos que foram denunciados. Ele simplesmente não se encontrou provas para que os agressores, os supostos agressores, melhor dizendo, sejam denunciados à Justiça Eleitoral. Eu conversei com a advogada eleitoral e uma ativista de gênero, que é a advogada Valéria Paes Landim. Ela, inclusive, trabalha aqui em Brasília e ela atua muito fortemente junto ao Tribunal Superior Eleitoral para que sejam encontrados mecanismos de, primeiro, fazer com que as mulheres compreendam que existe essa legislação, porque ela acha que o desconhecimento em relação à lei é um dos aspectos que justifica, ou estaria, digamos assim, justificando a impunidade. E a Valéria gravou um vídeo para a gente contando os casos mais emblemáticos de violência política de gênero que existem hoje no Brasil. São crimes que atingem de cheio a integridade das mulheres, o psicológico dessas mulheres que se colocam na disputa, especialmente eleitoral, e que podem trazer até a morte. E aqui eu destacaria 2 casos que mostram a gravidade do potencial desse crime, que é o caso de violência política de gênero contra a vereadora falecida Marielle Franco, acontecido em março de 2018. Esse crime já tem quase 6 anos em que vem se arrastando a apuração, e veja que é um crime
que foi cometido numa circunstância de alta complexidade. Nós estamos falando do rompimento de um ciclo vicioso que é próprio das estruturas patriarcais e capitalistas. O patriarcado, o machismo, ele não foi desenhado para aceitar mulheres em posições de liderança, em posições de poder e em posições de contrariar decisões que são tomadas pelos ciclos masculinos. A violência política, ela não acontece apenas em campanhas eleitorais. A violência política, ela abrange 3 tempos: a pré-campanha, a campanha da mulher candidata e quando ela é mandatária. Então, essas 3 etapas, se não houver um processamento rígido e organizado, vai atrasar substancialmente a apuração desses crimes contra essas mulheres que são ocupantes de espaços de poder. Ananias, então a gente vê que há impunidade pelo desconhecimento, pela dificuldade de provas. Por exemplo, no caso da Gabriela Coelho, o homem foi identificado, o agressor, ele foi preso, ou ele foi detido, melhor dizendo, mas sequer ficou preso. No caso da Poliana Rocha, o inquérito nunca foi para frente, o agressor nunca foi sequer chamado para prestar depoimento. Então a gente vê que, apesar de haver uma legislação com um certo rigor, né, que prevê, como eu mencionei, pode chegar a 5 anos de prisão, porque há alguns agravantes, dependendo de como a agressão acontece e que mulher é agredida, mas ainda assim a gente não vê a punição. E vem uma eleição aí onde mais mulheres irão disputar, e as eleições municipais são, infelizmente, um palco para a violência política de gênero, e a gente espera que as mulheres possam ser alertadas, que a Justiça Eleitoral também do Piauí possa alertar ainda mais as candidatas e todas aquelas que ousam ocupar esse universo ainda majoritariamente masculino que é a política. Ana? A Cíntia falou do caso da vereadora Poliana Rocha e não há sequer a punição política, né? Porque ele continua no cargo, nenhum momento se questionou a posição dele dentro da gestão municipal depois dessa denúncia feita pela vereadora, que hoje não está mais na base do prefeito, mas quando aconteceu, ela fazia parte da administração. Eu estava conversando hoje com a equipe da deputada Bárbara do Firmino, justamente fazendo essa conta de rede social, como é que tinha sido a repercussão, e o que elas me disseram. Apoliana, a maioria das pessoas que estão fazendo comentários são homens. Muitos sequer são daqui de Teresina, sequer falam com conhecimento, de entendimento do cenário político da cidade. São pessoas de outras cidades, de outros estados, e daí a suspeita de que, de fato, muito do movimento que teve na rede social da candidata foi uma ação coordenada, porque isso também está acontecendo. Depois que surgiram essas chamadas, que elas se organizaram as chamadas milícias digitais, né, com organizações em grupos de WhatsApp, com organizações em grupos de Telegram, às vezes esses movimentos, e é a suspeita que a gente tem nesse caso da deputada, foi de fato um negócio organizado para ir na rede da deputada fazer um tipo de ataque que tinha mais ou menos o mesmo tom. Então, a gente não vê a punição política, a gente não vê a punição pelo que diz a lei contra a violência política de gênero. E o que ainda é mais triste é que, às vezes, essa violência é praticada por pessoas que são políticos, mandatários, homens que já estão em espaços de poder e que se incomodam com a ascensão de mulheres, com o fato de que nós questionamos eles por diversas vezes, que nós levantamos as nossas questões, os nossos posicionamentos. Eu falo aqui também porque, como jornalista, eu me vejo como um ser político, né? E acontece de todo jeito. E quando os homens fazem isso, os homens de poder fazem isso, para mim é ainda mais grave dentro desse universo político. Também tem mulheres, né, que atacam mulheres, também é grave, ou seja, é o gabinete do ódio. Inclusive, hoje a gente vai trazer uma reação da deputada Bárbara. Ela, mais uma vez, justifica a posição política que ela tomou e ela continua sendo agredida, continua sendo atacada. A gente vai mostrar isso aqui no Ciência Política, já já.